Eleições 2020. O NF Notícias está promovendo uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, para ajudar a você, cidadão campista, a escolher o seu representante para os próximos 4 anos. O entrevistado de hoje é Roberto Henriques, do PCdoB. Ele que é historiador, já foi prefeito de Campos e está agora nesse novo desafio para o pleito municipal desse ano de 2020. Roberto, Campos vive uma crise financeira muito grave, essa crise financeira e econômica. Por que aceitar esse desafio de ser prefeito de Campos? Porque nós não podemos faltar com Campos nesse momento difícil da sua história. E toda vez que Campos nos chama ao centro do palco da sua história, nós, os teus filhos, temos que dizer: Campos, estamos aqui. Quem se aproveita dos vultosos orçamentos que são candidatos só no tempo da bonança são aquelas pessoas que não têm qualquer espírito público. E mais do que nunca, esse momento que nós estamos passando requer que todos nós, seja eu ou seja qualquer outro candidato, tenha muito espírito público e, sobretudo, responsabilidade com o momento atual da nossa cidade. Agora, Roberto, como fazer Campos recuperar o seu poder econômico em apenas 4 anos, que passa muito rápido, né? É verdade. Olha, Campos sofreu esse episódio pernicioso dos governos perdulários. Eu me sinto totalmente à vontade para falar disso e com autoridade também para falar disso, porque eu fui a primeira autoridade pública em Campos a me levantar contra a gastança dos royalties do petróleo. Quem fizer uma análise da discursividade na imprensa local vai encontrar registros eu batendo de frente com Arnaldo Viana, no áudio do Arnaldo, o prefeito do coração, contra esse desperdício. Depois, eu, quando vice-prefeito do Alexandre Bocaibe, meu colega de chapa, quando eles entram na porta larga da perdição, eu também não me omiti, por dever de ofício, por dever de alguém que tinha jurado fidelidade à Constituição Federal e à lei orgânica do município e ao povo de Campos, consequentemente, eu também me posicionei rompendo com aquele governo e me declarando como alguém que não concordava com todo aquele desperdício. Agora, com Rosinha Garotinho, foi a mesma coisa. Eu, em 2008, depois que eu deixei de ser prefeito, em exercício, eu adoeci do coração. Não pude concorrer naquelas eleições porque adoeci, tive que colocar 2 próteses no coração nas proximidades da convenção. Eu apoiei a Rosinha. Mas com 9 meses, quando ela não foi o que ela disse que iria ser, a prefeita da mudança, ela continuou com o mesmo modelo implantado por Arnaldo e seguido por Bocaibe. Eu também bati de frente, porque esse brada aos céus, né? E as gerações presentes e futuras e a história irão cobrar de todos esses administradores o fato deles administrar sem qualquer plano estratégico, sem qualquer responsabilidade com as gerações presentes e futuras. Olha, o município vive intensas quedas do repasse dos royalties. De onde buscar recursos para poder investir? Muito bem. Nós, não basta a gente dar respostas simples para problemas complexos. Toda e qualquer administração pública, quem conhece de administração pública sabe disso, ela tem alguns pilares. O primeiro é o que fazer. O segundo pilar, como fazer. O terceiro pilar, quanto custa. E uma vez não tendo recurso, o 4º pilar é onde nós iremos buscar recursos para poder prover o funcionamento geral das políticas básicas
e também sobrar recursos para investimento. Eu tenho dito, né, e até pela experiência que a gente tem como secretário, como vice-prefeito, como prefeito em exercício em 3 oportunidades, e por conhecer um pouco, sem querer aqui ser presunçoso, mas conhecer um pouco a máquina da Prefeitura de Campos, nós vamos ter um ano muito difícil nesse resto de ano. Como já temos esse ano difícil, né? Desde 2014 estamos em crise, da crise econômica mundial, do capitalismo financeiro, altamente concentrador, e depois a própria crise brasileira, a crise sanitária do Covid, que aprofunda tudo isso, e também o decréscimo, né, dos repasses dos royalties do petróleo. Eu vejo que nós temos que ter, o prefeito que assumir em janeiro vai ter que ter a seguinte postura: no arroz com feijão, né? Ninguém vai poder fugir disso. Sentou, ele vai ter que dizer, olha, aqui para a sua equipe, aqui nós temos que separar 12 salários dos servidores, mais o 13º, mais 1/3 de férias e a sua previdência social. Depois, nós temos que separar o dinheiro do custeio da máquina. E numa perspectiva de arrecadação para ano que vem de 1,5 bilhão apenas, quando, se não houvesse esses decréscimos, nós teríamos aí uma arrecadação de cerca de 4 bilhões de reais, nós vamos ter que tomar algumas medidas efetivas, sem ser medidas teatrais, mas sim medidas consubstanciadas tecnicamente, que vão ao encontro de quê? De buscar recursos que nós possamos ir além do pagamento da folha de pessoal e do custo. Eu penso que um outro passo, qualquer prefeito que assumir ali, eu ou qualquer um outro, vamos ter que constituir uma equipe técnica multidisciplinar para, no primeiro momento, pensar e repensar o funcionamento da máquina pública. Agora, e cortar pelo costura. Tempo, a gente tem que partir para outra pergunta, cada um tem só para concluir. Tem que concluir, tá, senão okay. o pessoal de casa não entende, não vai alcançar esse raciocínio. Então nós temos que ir ao encontro de buscar dinheiro novo, porque o dinheiro velho que nós temos, ele não nos sustenta mais, porque nós esse ano temos uma despesa, uma arrecadação estimada em 1,9 bilhão e vai arrecadar no máximo 1,5 bilhão. Ano que vem não será muito diferente. Então nós temos que ir arrecadando os caminhos mais fáceis. Qual é o caminho mais fácil? O fundo a fundo da saúde, o fundo a fundo da educação, o fundo a fundo da assistência social, que os prefeitos desprezaram essa captação. Você veja que Rafael Diniz gasta, em médias, um ano pelo outro, 750 milhões da saúde, e reclama que não tem dinheiro, mas não fez nada, como os outros prefeitos anteriores não fizeram nada, para aumentar o recurso da saúde no que tange a uma per capita nossa que recebemos, que é menor do que São João da Barra, que é menor do que Macuco, que é menor do que Itaboraí. E, além disso, pagamos aqui no município de Campos as UTIs que poderia ser pago pelo Fundo da Saúde. Pagamos autos de internações hospitalares que também poderia ser pago com dinheiro público. E, além disso, não foi apresentado, tanto no Fundo da Saúde, como no Fundo da Assistência e no Fundo da Educação, ao longo desses anos, nenhuma captação nas rubricas fontes desses fundos para que aumentasse a nossa arrecadação. Por quê? Porque de Arnaldo, passando por Mocaibe, passando por Rosinha, e desagou também na prática de não buscar dinheiro novo de Rafael, deram de ombros. Os prefeitos passados deram de ombros. Olha, nós somos ricos, rico não faz conta. E Rafael também se comportou dessa forma, porque não buscou esses recursos.
E essa equipe técnica multidisciplinar também, ela terá que propor convênios consubstanciados, tecnicamente perfeitos e nas fontes corretas dos ministérios, das secretarias de Estado e até mesmo em órgãos internacionais. Esse é o grande trabalho que temos que fazer para a governança. Depois, nós temos que reconciliar a cidade com a população. E uma forma que eu vejo prática de reconciliar a cidade, a governança com a população, será a gente fazer um governo essencialmente comunitário. Qualquer prefeito que aí vá assumir, ele não vai à frente se não tiver uma intensa articulação com a comunidade. Porque tirar Campos da situação que nós nos encontramos não é papel para demagogo, para salvador da pátria, é papel para quem tem a disposição de caminhar juntos. E o prefeito, ele tem que ser justamente isso, um animador de consciências. E tem que desembocar nesse fato dele animar as consciências, animar a comunidade para o seu pertencimento à nossa Campos dos Goytacazes e para o seu apreço por Campos dos Goytacazes. Nós temos que fazer o que os países lá no norte da Europa e a Alemanha estão fazendo. Os municípios têm que se apropriar ao máximo das suas riquezas, deixar de existir a fuga dos capitais. Por exemplo, os grandes contratos que nós fazemos aqui, nós temos que revê-los. Nós temos que nos conveniar com consórcios da sociedade civil, principalmente estimulando a reorganização das associações de moradores, para que elas possam exercer vários serviços e esse dinheiro circular no comércio local. Serviços como fazer alimentação em todas as cozinhas das escolas e creches e hospitais. Evitar que firmas de fora venham para cá. Como? Através do consórcio dessas entidades e de convênios da prefeitura com essas entidades sem fins lucrativos. Depois, o trabalho de jardinagem, de varreção de rua, o trabalho de troca de lâmpada, de prover a iluminação pública, a manutenção de escolas e de creches, esses pequenos serviços que no todo ele representa um dinheiro que foge da cidade. Quando vem daqui as empresas grandes e capta esses contratos através da participação no certame licitatório, há uma fuga de capital. Nós temos que repactuar com esses grandes contratos para que parte dele fique aqui e circule aqui. Uma outra situação será a prefeitura funcionar como um órgão indutor, não um tutor. Nós não podemos tutelar a sociedade, né? Temos que respeitar e termos paciência histórica com o caminhar da comunidade, e também temos que estar muito de acordo com o caldo de cultura histórica da nossa população. Então, outro aspecto que nós temos que fazer é um diálogo. Escolas, universidades, grupos que estão aí a oferecer os seus serviços. Você falando de escola, esses índices do IDEP, né, que Campos só vai perdendo, está ruim nessa posição. Como reverter essa situação, hein, Roberto? Isso é lamentável, né? Eu falo com muita autoridade sobre isso. Eu sou da cepa de Leonel de Moura Brizola e da Ribeiro. Eu sou o quadro mais tradicional ligado ao Brizola que vive em Campos dos Goytacazes. Entendeu? Então, e gosto dessa área da educação. Fui coordenador de escola salesiana lá atrás, né, há 30 anos atrás. Gosto de lidar com a juventude. Trabalhei muito na área social enquanto secretário. E veja bem, nós vamos buscar as experiências que têm dado certo. A experiência que tem dado certo aqui no país são as experiências do governador Flávio Dino, lá no Maranhão. Ele conseguiu reestruturar a educação a partir de uma preocupação muito cuidadosa, muito zelosa da governança, em cima desse alto interesse em prover a educação de uma estrutura que possa retroalimentar os fundos, né, através da criação de um fundo que foi criado lá da educação,
aplicar o Fundeb com o servidor público para melhorar as condições de salário, você vê que o professor de 40 horas e de 20 horas lá do Maranhão ganha mais do que o dobro de qualquer professor de qualquer outro estado. Então isso é com vontade política, é estabelecendo prioridades. Porque todo mundo fala assim, eu gosto tanto do professor, o professor é o nosso segundo pai, porque a educação é prioridade. Mas na hora que senta para fazer a governança, esquece disso. Então eu venho de uma origem que não esquece essas coisas. Então isso é natural em mim. Então vamos olhar com muito zelo por isso aí, e temos que pensar a educação de uma forma holística e pontual. Temos que saber o que nós temos que fazer no conjunto do processo ensino-aprendizagem e no conjunto dos equipamentos que a Prefeitura tem disponível para a nossa população. E temos que pensar também, quando eu falo dos pensar e repensar junto com os equipamentos comunitários, escolas, universidades, setores produtivos, tanto da área rural como da área urbana, é que nós temos que também pensar o seguinte, temos que adotar uma reformulação nos nossos currículos escolares. Nós vamos formar nossos jovens para quê? Quais as tendências de mercado que nós temos aí para a empregabilidade? Nós não podemos formar, simplesmente escolarizar as pessoas e pronto. Não. Nós temos que estar sintonizados com a realidade do que o mercado chama. E muito nós temos que novas tecnologias, né? Temos que preparar a nossa população para esse momento histórico e pensar em todo um processo de mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mundo em uma rapidez enorme, em que muitos dos futuros profissionais, a criança que vai ser adulta amanhã, ela terá que fazer o que nós não precisamos fazer, que é fazer readaptação funcional, talvez 2 ou 3 vezes ao longo da sua vida útil de trabalho. Agora, Roberto, saúde. Saúde é um problema muito delicado em Campos, filas, falta de insumo, remédios. Como mudar esse quadro e proporcionar uma boa qualidade de vida aos munícipes? Porque saúde sempre foi prioridade para todas, né, as campanhas. Né? Saúde e educação. Né? Então, assim, acabamos de falar de educação. E da saúde? Como reverter esse problema em Campos bem crônico? É verdade. Isso não pode ser um jogo de palavras, né? Isso é coisa para molecagem politiqueira, coisa para demagogia, seja de direita ou seja de esquerda, né? Então veja bem, a saúde em Campos gasta, como eu falei aqui antes, hoje 750 milhões, é dinheiro para chuchu, cara. Eu não estou falando de 750 reais, né? Nem de 750 mil, estou falando de 750 milhões. Então isso aí, conforme eu falei, tem que ter essa equipe técnica instalada pelo governante, que preside o colegiado de governança, para sondar tudo isso, ver onde é que estão sendo escoados dinheiros gastos sem produzir coisas eficazes, programas com eficácia e atendimento à população. Depois, nós temos que sistematizar e racionalizar toda a nossa estrutura, desde lá do atendimento primário, da chamada atenção básica, nos postos de saúde, nas unidades, e fazer realmente unidades de saúde de verdade, porque na realidade inventaram a função de postinhos de saúde de mentira em cada bairro, para fazer demagogia barata. Nós temos que repensar isso, otimizar e criar num ponto comum entre um bairro e outro verdadeiras unidades básicas de saúde que atenda aquela área censitária num cálculo de demanda e oferta de serviço. Ou se você faz um bom atendimento lá na atenção básica, através das unidades e dos programas de saúde da família, que são importantíssimos na área preventiva, não vai ficar a rede de média e de alta complexidade
ela não vai ficar congestionada. E também nós não vamos ter os ambulatoriões, né, congestionados no HGG, ou no Ferreira Machado, ou em qualquer outro hospital conveniado, né, e contratualizado. Então, veja bem, esse é o primeiro passo, definir a atenção básica. Pensar a saúde também como um todo de preocupação da governança. A saúde não pode existir secretaria simplesmente, tem que existir prefeitura. E quando existe prefeitura, as secretarias se dialogam. Então tem que haver uma interatividade da Secretaria de Saúde com a Educação, com a Secretaria de Limpeza Pública, com a Secretaria que fiscaliza o contrato de Águas do Paraíba. E o que adianta tratar da saúde das pessoas se nós não temos esgoto? E aí, como é que está o plano de execução do contrato de ampliação de rede de coleta de esgoto e seu devido tratamento nesse contrato com Águas do Paraíba? Então, tudo isso é saúde preventiva. Depois, temos que criar, de acordo com o alto interesse público, as áreas de excelências para as redes contratualizadas. Saber o que cada hospital vai fazer, criar essas áreas de excelências, para um não ficar competindo com o outro. Aí nós vamos ter recurso suficiente de forma racional e, além disso, podemos fazer aquilo que eu disse lá atrás. Buscar recursos dentro das rubricas fontes do Fundo de Saúde, dinheiro novo, para bancar aquilo que nós estamos bancando com o próprio Tesouro, erradamente, como disse aqui, os autos de internações hospitalares e as UTIs, e além disso, buscar recursos novos para programas novos, inovadores e eficazes. Aí com isso nós vamos ter uma gestão de saúde competente, eficaz e humanizada, que é o mais importante. Para a gente finalizar, esporte e cultura, projetos para essas áreas? Olha, todo e qualquer projeto nessa direção, nós temos que sentar em todas as áreas, mas principalmente nessa área que mexe com o subjetivo humano, nós temos que essencialmente sentarmos com o Conselho Municipal de Cultura. Esse conselho, ele em Campos, ele é muito ativo, só é muito pouco prestigiado. Porque nós temos que atender, por isso que os conselhos existem, as deliberações emanadas desses conselhos quanto às políticas básicas, seja na área da educação, da saúde, da mobilidade urbana, da infraestrutura, como da cultura e do esporte, né? Então nós temos que ouvir esses conselhos, ouvir os fazedores de cultura, porque cultura não faz dentro de um gabinete fechado. O fazedor de cultura, ele é um ente muito livre, muito espontâneo. Então o governo tem que ter essa sensibilidade de captar esses fazedores de cultura e dar o apoio sem tutelar. Um dos erros que aconteceu em Campos, né? Campos antes do governo Garotinho, que foi, por sinal, um excelente governo municipal, o seu primeiro governo, depois ele se perdeu, tornou-se um político apequenado. Mas, lá atrás, um dos grandes erros daquele governo, né, que eu aponto, né, foi justamente puxar o pessoal do teatro todo para dentro da prefeitura, e os grupos de teatro morreram praticamente em Campos. Eles estão ressurgindo aí de uns anos para cá. Entendeu como? Então, o papel da prefeitura não é tutelar o espírito de criatividade das pessoas no âmbito da cultura, no âmbito das artes, no âmbito de uma vocação que nós temos muito, a vocação para o artesanato, seja doce, seja cozinha, seja o material manufaturado, né? De qualquer tipo de artesanato, o tricô, o bordado, a costura, né? O boneco, o fantoche que faz, o artesão, entendeu? Em todas as áreas, seja no tecido, seja na argila e em qualquer outra. A gente percebe que esses entes são totalmente livres.
E o papel da prefeitura é apoiar, correto? Essas iniciativas dos fazedores de cultura. O carnaval, nós temos que repensá-lo, né? Ouvir quem lida realmente com o carnaval, né? Ouvir quem realmente lida com a cultura. E no caso do esporte, para aqui abreviar minha resposta, o esporte é a mesma coisa. Nós temos que, sobretudo, valorizar as iniciativas dos heróis anônimos que estão aí pelos bairros e distritos e mantêm as atividades esportivas. Aquele senhor que mantém uma escolinha de futebol que fica tão barato, cara. Nós temos que ir nessas fontes de criatividade. Se quisermos fazer um trabalho raiz, um trabalho de base, e respeitando as pessoas. Aí com isso, na medida em que for sendo despertado o futebol, por exemplo, é latente já. Então nós temos pessoas aí que sobrevivem, por exemplo, você vai em Santa Maria, está lá o Tamandaré. Há quantas décadas existe aquele time lá, pô? Aí você vai em Morro do Coco, tem lá o Ipiranga, há quantas décadas existe? Aí você vai para Guarulhos ali, União de Guarulhos, Aventureiro de Guarulhos, Grêmio de Custodópolis, Madureira, Olímpico, entendeu como? Ponte Nova, aí vem para o lado de cá Ipiranga, Municipal, São Cristóvão, aí vai para a Baixada, Cruzeiro de Poço Gordo, né? O Ribeiro Junqueiro de Santa Amaro, de Baixa Grande, enfim, todos esses, isso aí, não morre por causa desses heróis anônimos. E às vezes a prefeitura gasta tanto dinheirão com eventos, nós temos que ir para a raiz. Quanto que lá atrás, na fatura dos royalties, foi gasto com os times de vôlei importando gente de fora, pagando aluguel de apartamento aqui. Cadê esses times de vôlei hoje? Acabou, porque não veio da raiz. Então nós temos que ir de acordo, na medida em que for despertando e na escola, estimulando a prática esportiva, a prática desportiva, a prefeitura chega para perto e vai apoiar com muito menos gasto, com mais eficácia e respeitando o processo histórico das pessoas. Roberto, nosso tempo estourou, né? Quero te agradecer pela sua presença aqui na redação do NF Notícias, né? Muito obrigado pela sua participação e ceder, né, um pouquinho do seu tempo nesse período de campanha. A gente sabe que não é fácil, né? Tem que gastar muita sorte de sapato para percorrer um município de grande extensão como Campos. Deixa um recado final aí para o público que está acompanhando a nossa entrevista. Muito bem, quero agradecer a todos vocês aqui do NF Notícias pela oportunidade. Isso é muito importante, chamar a todos, como vocês estão fazendo, a todos os candidatos, para a população conhecer a cada um de nós. É muito importante esse ano a gente fazer uma reflexão profunda, porque o município de Campos está numa encruzilhada histórica sem precedentes. E o papel, ser prefeito, como eu disse aqui, é ser um irmão dentre nós que está lá, ou uma irmã dentre nós que está lá como prefeito, e ser o grande animador das consciências. É aquele que foi eleito pela população e recebeu a incumbência, não um presente, não uma sinecura, mas recebeu a incumbência de liderar nós todos. E esse papel dessa travessia não vai ser fácil, teremos anos difíceis. Por isso, mais do que nunca, o eleitor de Campos precisa ser um eleitor reflexivo e pensar que não serão respostas fáceis para problemas complexos que irão resolver os nossos problemas, mas sim um prefeito que tenha o conhecimento da governança, o conhecimento do processo histórico-administrativo de Campos e também que tenha no seu perfil o perfil de um valorizador das iniciativas comunitárias. Não vamos sair disso sozinhos. Não existe superprefeito, não existe salvador da pátria. Tem que ser, sim, um prefeito que acredita na capacidade e na necessidade da união de todos nós. E ele deve ser o ponto catalisador da união de todos nós para colocar Campos no seu devido lugar. Por quê? Não somos um povo qualquer, não somos um município qualquer, somos Campos dos Goitacazes de ricas tradições históricas. E Campos vai vencer
porque Campos é maior do que essa crise. Um abraço, obrigado a todos.